E o que todo mundo quer saber também é se o São Jorge trouxe um novo técnico para o Corinthians. Boa noite, o Dorival tá chegando? Tá chegando, mas ainda não é oficial, Michele, tudo bem? Noite de São Jorge aqui no Parque São Jorge, sede social do Corinthians. Eu falo da frente da Capelinha de São Jorge, fundada em 1967. Haverá uma missa aqui em homenagem ao Santo Guerreiro, padroeiro do Corinthians. Para vocês entenderem como é que vai funcionar, a procissão começa às 19h10, lá do outro lado do clube, perto da Biquinha de São Jorge. 1910 a data de fundação, a procissão começando simbolicamente às 19h10. O pessoal vai dar uma volta aqui no clube e celebrar a missa em frente à Capelinha de São Jorge, que está sendo preparada com muito carinho para essa data especial. É o padroeiro do Corinthians, é o Santo Guerreiro, que tem que derrubar dragões todos os dias há mais de um século. E o próximo dragão a ser derrubado é essa questão do técnico do Corinthians. Fabinho Soldado está na missão em Florianópolis de trazer Dorival Júnior. Dorival Júnior e Corinthians já estão praticamente acertados, restam pequenos detalhes. Eu prefiro ser prudente e não cravar ainda, porque, por exemplo, ontem seria o Tite a assinar o contrato para técnico do Corinthians, e por uma questão de horas passou mal, teve a crise de ansiedade e acabou tirando o time de campo. Então vamos aguardar, mas tudo indica que será o Dorival Júnior que irá acumular inclusive o dinheiro que ele tem a receber ainda da CBF pela rescisão de contrato, que se não foi feita será feita. Então ele deve receber 2 salários, o dinheiro que a CBF lhe deve até a Copa do Mundo pela rescisão do contrato, mais o salário aqui do Corinthians, mas ainda não é oficial, Michele. Ontem, o presidente Augusto Melo falou à noite aos amigos do podcast Flow, que é um dos podcasts mais influentes do momento, e desde que começou essa parada de podcast, e uma das perguntas feitas pelo Igor ao presidente Augusto Melo foi justamente a chegada de um novo técnico, e o Augusto Melo preferiu lavar as mãos, digamos assim, esconder o jogo, mas todo mundo sabe que vai ser o Dorival se tudo der certo. Talvez possa ser amanhã, depois da manhã, mas essa semana a gente tem que, se Deus quiser, anunciar alguém, cara. Por mais que a gente tenha um interino, por mais que a gente tenha nossos jogadores empenhados, a gente existe lá uma comissão que está trabalhando já dentro de uma filosofia, mas você tem que ter um trabalho já para que eles possam ter uma continuidade, né? Um trabalho que realmente esse treinador venha fazer e una mais ainda a equipe. Eu li que o Memphis passou uma lista de técnicos que ele já treinou e que ele gostaria de trabalhar de novo. É verdade? É quente? Não, cara, assim, teve alguns comentários assim, não chegou nada a mim nesse sentido, né? Mas ouvi falar disso, só que assim, você também tem que entender, num atual momento desse, traz um treinador que não conhece nosso futebol, até uma adaptação, nós vamos ter um grande problema. Então, um momento é para um treinador que já conhece o nosso futebol, que seja brasileiro, que possa até ser uma outra pessoa de fora, mas desde que ele já conheça o nosso futebol. Né? A gente tem alguns estrangeiros aqui, português, argentino, enfim, mas desde que já esteja adaptado, cara. Mas no momento a nossa ideia é um brasileiro e que já conheça do futebol para dar essa sequência e poder fazer um trabalho tranquilo daqui até o final do ano. E o nome é o Dorival Júnior. O Fabinho Soldado segue lá em Florianópolis, fazendo marcação homem a homem no Dorival Júnior, ajustando os detalhes para em breve, o quanto antes, anunciar o Dorival como novo técnico do Corinthians. Eu vou voltando aqui para frente da Capelinha e dando as informações para vocês. Quero mostrar mais um pouquinho o São Jorge, Santo Guerreiro de lutas diárias a serviço do Coringão, o todo-poderoso Timão. Com Dorival Júnior acertado ou não, o técnico à beira do campo no jogo de amanhã, Michele, pela Sul-Americana, na Neoquímica Arena, contra o Racing Montevidéu do Uruguai. O Corinthians ainda não ganhou na Sul-Americana, precisa dos 3 pontos. O técnico à beira do campo será o interino, o técnico do Sub-20, o Orlando Ribeiro, que conseguiu a licença para poder trabalhar no gramado. Ele já tem a licença Pro. Houve ali uma conversa com
com a Conmebol, uma questão de documentação, tá tudo certo. Ele, mesmo se o Dorival for contratado e anunciado antes do jogo, será o técnico no gramado para essa partida. O Dorival, se tudo acontecer como a gente imagina, deve estrear domingo no Maracanã, diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E o Mesa Redonda estará lá na Cidade Maravilhosa, comigo e a minha incrível equipe, acompanhando tudo de pertinho para vocês. Volto já já para falar um pouco mais do jogo do Corinthians de amanhã, para falar um pouco mais de Augusto Melo, que revela os bastidores de como fez para segurar o Rodrigo Garro, que decidiu ficar, apesar de uma proposta irrecusável, que foi recusada. Conhece o... Muito legal, Alexandre Silvestre. Bom, Paulo, você não estava aqui ontem, né? E a gente... o Alex não estava também aqui ontem, né? Nenhum dos dois estava aqui ontem para justamente comentar esse tema muito sério, que foi essa crise de ansiedade que o Tite teve ao vir praticamente fechar o negócio com o Corinthians. E isso é sério porque ele ficou atento aos sinais que o corpo deu e a gente tem que prestar muita atenção a esses sinais, porque a pessoa pode ter um infarto, a pessoa pode ter um ataque de pânico, né? E ele teve uma crise de ansiedade. Às vezes fala assim, muito jovem, tem isso. Não, ó, você vê, o Tite, do alto da experiência dele. Então eu queria que vocês falassem primeiro sobre essa recusa, né, do Tite devido a uma questão de saúde e sobre essa procura pelo novo treinador, que provavelmente deve ser o Dorival. Bom, o Tite, ele tem uma experiência muito grande em relação a times grandes. Ele sabe muito bem o que é a pressão de um Corinthians, ele sabe o que é trabalhar dentro de um Corinthians, ele já viveu altos e baixos dentro do Corinthians e eu creio sim que ele pode ter passado mal, sim. Pode ter passado, até mencionei nas redes sociais, melhoras para o Tite, vida que segue para o Corinthians, vão atrás de um novo treinador, aí já veio os comentários, não, mas ele não quis novamente, não aceitou novamente, mas não é assim, a gente não sabe o que está acontecendo, o que se passou realmente com o ser humano, Tite, né? Então nós temos que pensar assim. Então, infelizmente, eu não gosto dessa questão de alguns torcedores ficar falando, segunda vez que não aceitou o Corinthians. Não, calma, gente, calma. É a saúde de uma pessoa, de um treinador que está lá. A gente volta a falar com o Silvestre dessa vez sobre o Garro. Fala, Silvia, o que você quer falar? E o que o presidente do Timão comentou sobre o craque argentino? Sério. Presidente que deu entrevista ao pessoal do podcast Flow ontem à noite, mas antes eu quero mostrar um pouquinho da movimentação aqui no Parque São Jorge. Me afastei da capelinha onde vai ser celebrada a missa. Nas quadras aqui a movimentação é grande. O rapazinho ali, ó, arremesso ao cesto, cravou, chuá bonito do solitário jogador de basquete. E aqui para esse lado atrás do repórter, uma pelada movimentada que parou só porque eu ia mostrar, né? Quero ver, tá rolando uma pelada dos tiozões. Eu fiquei com uma vontade de jogar, Michele, só que eu estou entregue ao departamento médico com uma lesão no posterior da coxa esquerda. O meu corpo não aguenta mais. Quem segue se recuperando de problemas físicos, no caso, é o Rodrigo Garro, o grande jogador, o cérebro do meio-campo do Corinthians, a cabeça pensante do Timão, se recuperando e fazendo aquele tratamento para um problema de tendinite no joelho. Ele segue de fora, mas ele foi assunto no Flow, no podcast do pessoal que recebeu ontem o Augusto Melo, e o Augusto falou sobre a... Olha só, você acha que é vantagem dar um tempo, juntar dinheiro para dar de entrada na compra do seu imóvel? A resposta é não. Enquanto você tenta juntar dinheiro para dar de entrada, os imóveis ficam cada vez mais caros. Se você tem renda entre 7 e 8 mil reais, aqui em Barueri eu tenho a opção ideal para você comprar o seu imóvel sem entrada. São apartamentos de 52 metros, 2 dormitórios com uma vaga de garagem, sendo coberta ou descoberta, e você ainda pode ganhar sua escritura grátis. Mas não espere muito para comprar, porque com zero de entrada e escritura grátis, ou por um ano. Eu tenho que ter um atleta no mínimo 2, 3 anos, que ele performance, porque aí eu vou valorizá-lo muito mais. Foi essa conversa que eu tive com o Garro para poder convencê-lo a ficar. Mostrando que ele estava num momento maravilhoso, que se ele continuasse assim, não tenha dúvida que ele teria uma convocação pela seleção do país dele. Ele iria conseguir títulos, ele iria ficar da história do Corinthians. Cara, e a gente conseguiu ter essa conversa, porque se eu não estou no Equador, talvez ele não estaria mais no Corinthians. Porque a proposta que ele recebeu foi irrecusável,
por vários bônus, várias situações, assistência, gol, títulos, e a gente conseguiu ter uma conversa. E além de tudo, cara, corintiano, ele quis ficar, porque se ele também não quisesse ficar, ia ser difícil. Mas fizemos um trabalho muito tranquilo com ele e conseguimos segurá-lo. O Yuri foi a mesma situação, o Bidon teve sondagem, o Mateuzinho também teve coisa, enfim. 4, 5 jogadores. Porra, moleque do bem, moleque tá numa evolução fantástica. Então assim, a gente teve várias situações e a gente conseguiu segurar, cara. Eu poderia, se eu vendo tudo, é o que eu falo, por isso que eu falei, gastei 160 milhões, mas já recuperamos muitas situações e se eu vender um desse jogador, eu pago e ainda me sobra dinheiro. Mas vai ter que vender algum jogador no meio do ano, na próxima janela, e esse nome aí não é informação, até porque ele já foi sondado, mas é uma sensibilidade minha. Pode ser, por exemplo, o Breno Bidon, que tem 20 anos, jogador jovem, que ainda atende às necessidades do futebol europeu, por exemplo. Pode ser uma alternativa para essa situação delicada financeira pela qual passa o Corinthians, que está tentando sair do buraco aos pouquinhos. Sobre o Rodrigo Garro, o contrato dele vai até o final do ano de 2028, multa rescisória para o mercado nacional é de 300 milhões de reais e para o exterior 100 milhões de euros, ou seja, praticamente o dobro, um pouco mais do que o dobro do que ele seria vendido aqui pelo contrato para o futebol brasileiro. 300 milhões de reais para cá, 100 milhões de euros para o exterior. Amanhã, para o jogo contra o Racing do Uruguai na Sul-Americana, a novidade deve ser o Hugo Souza, o goleirão que está recuperado de uma lesão muscular, afastado há 7 jogos, está à disposição do Orlando Ribeiro, técnico interino, independentemente de acerto ou não com o Dorival, acerto esse que está próximo, Michele. Beleza, Ale. A gente já vai comer. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Fanáticos. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Timão, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. O Corinthians tá fechando aí com o Dorival Júnior, deve ser apresentado nas próximas horas oficialmente. Tá tudo acertado e deve comandar o time contra o Flamengo domingo no Maracanã, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!